Meu Deus, somos gratos a Ti, meu Senhor da glória, reunido neste lugar para a honra e glória do Teu santo nome, que vive e reina para todo sempre. Nosso Criador, obrigado pelo dia, respirando esse ar puro que o Senhor nos concedeu. Estamos aqui nessa tarde para aprender a Tua graça maravilhosa. A noite está se aproximando, estamos aqui felizes, contentes, satisfeitos com essa graça revelada ao Teu filho Paulo, que já faleceu, que já foi sepultado o Teu corpo, mas o Espírito está no céu com o Senhor na eternidade. E vamos aprender o que foi revelado ao Teu filho aqui nessa tarde, para a honra e glória do nosso Criador. Amém e amém. Graça e paz aos irmãos aí do canal, graças e paz dos irmãos aqui da reunião. Amém, querido? Quantos estão felizes aqui nessa tarde? Pode dizer amém? Amém. Estamos com fôlego de vida, né? Cada um de nós aqui nessa tarde com fôlego de vida. Isso é motivo de alegria, né, irmã Sara? Irmã Sara é motivo de alegria, respirar, né? Caminhar, brincar, né, irmã Sara? Então, nessa tarde é um motivo de alegria, irmão. Estar aqui reunido com os irmãos. Nessa manhã estive com o nosso irmão Adnei. Eu estou lá passando para ele a sã doutrina, né, das cartas de Paulo. E ele está bem satisfeito, contente, está aprendendo. Já entrou aí na chamada de vídeo, já participou aí do grupo, né? E está contente e satisfeito pelo estudo, né, que ele está tendo aos domingos, né? Eu quero falar com os inscritos do canal, né? Que é uma satisfação falar com vocês. Vocês que é inscrito no canal, obrigado por estar participando, assistindo esses vídeos, repassando esses vídeos, né? Inscreva-se no canal, deixa o seu like, né? Envie esses vídeos para os seus familiares, para os seus colegas de trabalho, para que a graça se expanda por todo o Brasil, cada vez mais pelo mundo, porque o YouTube leva, né, essa mensagem a todo mundo. Mais de 8 milhões de pessoas podem ter acesso a esses vídeos, basta você estar enviando. Amém, querido? Hoje o assunto, eu quero passar o assunto para os irmãos, que eu tive com o irmão Adnei nessa manhã, e eu passei esse assunto para ele, só que foi 3 horas de estudo, irmão. Aqui é 40 minutos, eu vou aqui resumir em 40 minutos essa mensagem. 40, 35 minutos essa mensagem para não ficar longo. E os irmãos essa tarde vão aprender sobre 7 pregadores, o assunto pecado. 7 pregadores, o assunto pecado. Os irmãos têm ideia desses 7 pregadores, quem seja? Os irmãos têm ideia? Quem são? João, Pedro, Tiago. 7 pregadores, o assunto pecado. Mas tem um monte aí. Vamos aí, irmão. Ele falou João, Tiago, Pedro. Felipe não? Mas quem, irmão? É 7. 7 pregadores. Mateus. Não. Não, ele foi pregador. Não. João. Estou falando depois da ressurreição, mas antes da ressurreição teve 2. João. Porque era profecia. João, Pedro, Tiago, Jesus, Paulo. 5. Falta 2. Falta 2, irmão. Barnabé? Não. Não tem escrito de Barnabé. Ele foi pregador itinerário, mas o Lucas. também não. Isso foi carta de Paulo. Judas, aí, irmão. Judas. Tem mais. Judas. Filemão também. Não, Judas. João Batista. Mas, irmão, João Batista não escreveu, mas João Batista era profecia, irmão. Então, Jesus, João Batista, Pedro, Tiago, João e Paulo. São 7, irmão. E Judas? Judas, 7. Meu irmão lembrou lá, 7. Então são 7 pregadores do Evangelho da Graça, irmão. Esses 7 pregadores são os pregadores do Evangelho da Graça? Não. Hein? Não. Circuncisão. Quantos pregadores eram da circuncisão desses 7? 6. 6 pregadores da circuncisão. Mas Jesus era pregador da circuncisão também? Sim. Está escrito isso aonde, irmão? Aonde está escrito isso? 7 pregadores da circuncisão. 7 pregadores. 6 da circuncisão e 1 da incircuncisão. Então, Jesus era pregador da circuncisão, irmão? Sim ou não?
Jesus era? Era pregador da circuncisão? Mas aonde está escrito que Jesus era pregador da circuncisão, irmão? Aonde está escrito que Jesus era pregador da circuncisão? Vamos abrir a Bíblia aí? Para nós entender os pregadores, irmão. Se nós não ler, nós não vamos aprender, não. Abre aí a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 15, versículo número 8. Romanos 15, 8. Vamos entender. Eu quero que o irmão lê na NVI e depois lê na João Ferreira de Almeida aí. Vamos lá. Eu lhe digo que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas. Então Jesus era ministro, servo da circuncisão. Agora lê outro aí na João Ferreira de Almeida aí. Quem achou pode ler aí. Romanos 15, 8. Eu abri aqui, eu não abri então. Romanos 15, versículo de número 8. Nós vamos estar entendendo esses 7 pregadores que pregavam o evangelho, uns do reino de Deus e outros o evangelho da graça. Nós vamos entender esses 7 pregadores. Romanos, né? Romanos o quê? 15, 8. Os irmãos achou, pode ler aí em outras traduções para nós entender. Pode ler quem achou. Na de Laudelino falou servo. Vamos ver outro que é que fala. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão. Circuncisão, parou. Aí na outra tradução, Jesus era ministro da circuncisão. A de Laudelino, na outra tradução, diz que ele era servo da circuncisão. Então, se ele era ministro e servo da circuncisão, ele pregava a circuncisão. E a circuncisão era um quê? Um preceito da lei de Moisés. Irmão, Jesus foi circuncidado ao 8º dia. E o que era a circuncisão? Circuncisão, irmão, era uma cirurgia no prepúcio do pênis, né? Lá em Israel. Era uma lei mosaica da lei de Moisés. Então todos tinham que passar. Jesus, por que Jesus passou? Se ele, né, que era o próprio Criador. Jesus simplesmente ele estava obedecendo a lei para remir os que estavam debaixo da lei. Gálatas 4:4. Então Jesus, ele foi ministro da circuncisão. Foi, irmão. Não é mais. Olha o sentido da mensagem, irmão. Jesus foi ministro da circuncisão em Israel, na era lá 70, no século I. Amém, querido? Então ele foi ministro da circuncisão. Jesus Cristo hoje é ministro da circuncisão? Não. Hoje ele é o Criador, ele é Espírito em verdade, e ele hoje ministra para todos, né, todos os filhos na terra. Os ministros da circuncisão tinham um povo a ser alcançado. Quem? Os judeus. E lá na frente nós vamos entender quem alcançou a graça através do grande pregador da incircuncisão. Então, Jesus ele foi pregador da circuncisão. Esse é o primeiro assunto. Mas o assunto é o quê? Pecado. Vamos ler agora o que Jesus falava sobre o pecado? Isso sendo pregador da circuncisão. João 8, versículo 7. E depois o versículo 11, né? Até o 11 não. É versículo 7 e depois o 11. Vamos lá? João 8, versículo 7 e depois o versículo 11. Os irmãos que achou aí pode ler, irmão. Visto que continuavam a interrogá-lo. É isso aí? É isso. Vai. E ele se levantou e lhe disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a primeira pedra. Quer dizer, olha o que Jesus falou, então lá todos eram pecadores. Por quê? Porque Jesus falou: se vocês querem acusar uma pessoa que é pecadora, então vocês sejam primeiro a tirar a primeira pedra. Mas ninguém atirou a primeira pedra porque eles todos eram pecadores e todos eles estavam sobre o jugo da lei. E Jesus era ministro da lei. Jesus, por ser o ministro da lei, deu uma resposta para eles do amor do Pai. Eles queriam aparecer na lei de Moisés
né? Uma mulher que foi pega em adultério, mas só levaram a mulher, não levaram o homem, né? Não estavam todos dois na lei? Por que levaram só a mulher? Eles queriam pegar Jesus. Se Jesus não era... Jesus, irmão, o amor de Jesus na carne, ele era muito grande, viu, irmão? Foi por isso que João escreveu 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o pregador da circuncisão falou sobre o pecado. E o assunto aqui hoje, 7 pregadores que pregavam sobre o assunto pecado. E como diferenciar esse assunto pecado desses 7 pregadores? Nós vamos entender. Agora vamos para, irmão, para João Batista. Falta ler o 11 aí, né? O 11. O versículo de número 11. Lê o 11 aí. O João 8, versículo de número 11, irmão. O João 8, 11. Você lê só o 7. E respondeu, ninguém, Senhor. Então Jesus disse, também eu não condeno, vai, não peques mais. Vá, pecado, vai e não peca mais. A mulher ia parar de pecar na lei, irmão? Sim ou não? Não. Quem é que só cumpriu a lei? Só Jesus. Mas falou com a mulher, vai e não peques mais, irmão. Ninguém conseguia cumprir a lei, porque só Jesus conseguiu cumprir a lei. Então esse aí é o ponto principal para os irmãos aí do canal, para entender sobre o assunto pecado. Agora, irmão, vamos para o segundo pregador? Vamos para o segundo pregador aqui. João Batista. João Batista era pregador da circuncisão? Ele era pregador da circuncisão, João Batista? Sim ou não, irmão? Sim. Era? A resposta muito devagar. Ele era o assunto de pecado de João Batista, ele era pregador da circuncisão? Sim, também, porque ele batizava para arrependimento de pecado. Ele ensinava isso. Mas João viveu como pregador nato da circuncisão? Não. João veio de uma profecia, João Batista, ele veio de uma profecia que o profeta Isaías profetizou lá no livro de Isaías 40, versículo 3, vós que clamam no deserto. E João, né, ele apareceu do nada lá, capítulo 3 de Mateus, e apareceu João Batista, né, no deserto da Judéia, batizando para o arrependimento. Então João Batista era uma profecia, mas João Batista também pregou a circuncisão, porque a água, o batismo, fazia parte também da circuncisão. Amém, querido? Vamos lá, Mateus 3,6. Vamos ver qual o assunto de João Batista, o assunto pecado? Vamos lá, irmão, entender. Mateus 3,6. E eram por ele batizado no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Tá vendo? Confessando os seus pecados. Então a água era o quê? Confissão de pecado. Mas o batismo tirava o pecado na lei, irmão? Sim ou não? Não, isso aí, irmão. O batismo nas águas só era uma profecia e tinha que passar pelas águas. Qual a finalidade do batismo, irmão, lá de João? Era apresentar o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Porque João Batista precisava simbolizar nas águas morte e ressurreição. O batismo simplesmente era isso, irmão. A água era simbolizar a morte e a ressurreição de Cristo. Por que Cristo foi batizado também? Para dar exemplo? Não, para cumprir a lei. Então Jesus, o próprio Jesus, simbolizou a sua morte e a sua ressurreição. Por isso que o batismo do arrependimento era a simbologia do batismo, irmão, era a morte e a ressurreição de Cristo. Vocês sabiam disso, irmão? A simbologia do batismo era, como se diz, que João batizava, o próprio Jesus batizou em João 3:22, também está lá, que Jesus também batizava, irmão. Está lá escrito. Então a simbologia do batismo era simplesmente para fazer uma analogia sobre a ressurreição de Cristo. Morte e ressurreição. Então João Batista, ele batizava para arrependimento de pecado. E o que é que ele falou com Jesus, quando Jesus foi até ele? Quem lembra aí, irmão? O que é que ele falou para ele? Esse é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. João Batista apresentou, mas o que João falou para ele quando Jesus foi para ele batizar lá? Quando chegou? Eu digo, nem te amarrar os seus alpatos, tu vem a mim. Isso, abençoado, tá lá ligado lá, ó. Foi isso mesmo. Eu sou digno de ser batizado. Agora vens tu até a mim. Mas Jesus falou o quê? Que cumpra a Escritura, as promessas, que cumpra a lei. É isso que Jesus falou para João Batista. E João Batista,
logo pega o Jesus e simboliza a morte e a ressurreição. O Cordeiro de Deus, irmão, simbolizou a sua morte e a ressurreição no batismo. O batismo era... Você vê, irmão, esse batismo de hoje aí, o que a entidade fala? Né? O que a instituição fala? Que você se tornaria uma nova criatura. Mas não está escrito isso. Você batizar para ser uma nova criatura, se você já é filho, ó, há mais de 2000 anos. A nova criatura, ela lá em Jerusalém, porque as criaturas lá eram chamadas de ovelha, irmão. Lembra de João 10, 9? João, ó, o que Jesus falava em João 10, 9? Vamos ver o que Jesus falava? O pregador da circuncisão? O que ele falava lá? João 10, versículo de número 9. Vamos ver o que ele falava lá? Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. E entrará e sairá e encontrará pastagem. Pode continuar. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha completamente. 11 agora. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Hoje existe ovelha, irmão? Não. Então, o pregador da circuncisão, ele era o quê? O cordeiro que ia ser imolado. Coríntios 5, 7, 1 Coríntios 5, 7. O cordeiro ia ser imolado. E ele se apresentava como pregador da circuncisão. Então, João Batista, quando ele aparece no deserto da Judéia, no capítulo 3 de Mateus, ele apareceu batizando para o arrependimento de pecado. Né? Aquele que pecava na lei simbolizava a morte e a ressurreição de Cristo, porque todos pecavam, não adianta batizar, mas depois pecava, batizar, mas depois pecava. O que então o batismo lá simbolizava? A morte e a ressurreição de Cristo, irmão. Simplesmente isso. João Batista. Agora, irmão, nós vamos entrar em outro pregador da circuncisão. O que ele falava sobre o assunto pecado? Vamos lá? Pedro, vamos lá. Atos 2, Pedro, pregador da circuncisão. Atos 2, 38. Vamos lá. Vamos entender outro pregador da circuncisão. Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Quer dizer, para Pedro, tinha que batizar para arrependimento de pecado, senão o povo não receberia o dom do Espírito. Pedro não entendeu a ressurreição, mas isso aí, irmão, foi depois da ressurreição. Mas Pedro estava errado? Não. Pedro era pregador da circuncisão. Ele tinha que apresentar o que ele viu e ouviu. É que João falou. Vai abrir João. 1 João 3. 1 João 1,3. 1 João 1,3. Vamos ver aqui. Só quero que os irmãos entendam o que eles viram e ouviram. Vai, João. Nós lhe proclamamos que vimos e que ouvimos. Ó, vimos e ouvimos. Ó. Para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Cristo, tá vendo? A comunhão que ele estava falando, olha, o que vimos e ouvimos. Vocês têm que ter comunhão com nós. Vocês têm que pregar o que nós estamos pregando. O que eles pregavam? Circuncisão. Irmão, isso é muito gostoso você entender. Então, Pedro, pregador da circuncisão. Esse aqui é o terceiro pregador da circuncisão. Agora vamos para o quarto pregador da circuncisão. João. Vamos lá? 1 João 1,8. 1 João. Se dissermos que não temos pecado nenhum em nós mesmos, e a nós mesmos enganamos. Tá e a vendo? verdade não é esta, e está em nós. Tá vendo? E a verdade não está em nós. Se dissermos que não tem pecado, meu Deus, Jesus acabou de ressurgir. E João escrevendo isso, João estava errado, irmão? Não. Não, ele só estava pregando o que ele viu e ouviu, mas ele não entendeu a ressurreição. Quem entende a ressurreição de Cristo? Vamos ver lá na frente. Eu estava falando aos judeus, né? É o judeu, isso aí. O pregador da circuncisão. Ele era gentil. Os pregadores da circuncisão, fica bem claro, ele só pregava ao judeu, irmão. Quando Pedro quis pregar ao gentio a circuncisão, ele foi repreendido por Paulo. Vamos ver mais lá na frente. Entendeu, irmão? Agora vamos lá para Tiago, irmão.
Vamos ver o que Tiago falou sobre o assunto pecado? Tiago, capítulo 1, versículo 15. Vamos ver o que ele falou? Vamos. Então a cobiça tendo engravidado da luz, e o pecado, após ter se consumado, gera morte. Tá vendo? Quer dizer que o pecado lá da lei gerava o quê, irmão? Morte. Morte. E ele era pregador também da circuncisão. Então Tiago pregava a circuncisão. Tiago não ia pregar Jesus Cristo ressurreto, nada. Ele falava de Jesus Cristo, ele falava do Jesus de Nazaré, mas ele não entendia a graça. Agora, meu irmão, vamos ver o quinto pregador? O sexto pregador. O sexto pregador, Judas. Vamos lá no versículo 15, que Judas só tem um capítulo. Vamos lá no versículo 15, vamos ver o que Judas falou sobre o assunto pecado. Para julgar todos e convencer a todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiedadamente, acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Tá vendo? Judas também pregava o que sobre o pecado ainda depois da ressurreição. Então Judas também era um pregador da circuncisão. Esse Judas aqui foi o que traiu Jesus, sim ou não, irmão? Não. Os irmãos estão afiados. Irmão, agora nós vamos entrar no pregador da incircuncisão. Vamos ver o que esse homem falou concernente ao pecado? Os pregadores da circuncisão diziam que tinha que fazer algo por causa do pecado. Não é isso, irmão? Tinha que se batizar, tinha que se santificar, tinha que jejuar, né? Os pregadores tinham que circuncidar, tinha que passar óleo. Então, os pregadores da circuncisão ensinam tudo isso. Antes de entrar, vamos ver o que Tito falou sobre os pregadores da circuncisão. Agora é a vez do Evangelho. Agora é hora do Evangelho de Cristo. Vamos ver o que Tito falou sobre os pregadores da circuncisão. Tito 1, versículo de número 10. Tito. Pois há muitos insubordinados que não passa de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. Ui! Perdoa aí, irmão, porque eu não aguento não. Quando eu ouço essas palavras aí, eu fico imaginando que eu era um pregador nato da circuncisão. Tito. Então, Jesus, eu posso ouvir hoje o Jesus de Nazaré nos evangelhos, irmão? Posso? Posso seguir o que Jesus de Nazaré pregava lá? Não. Se eu pregar os 4 evangelhos, eu estou seguindo a circuncisão. Aí eu elimino o quê? A graça. Vamos ver o que acontece que as pessoas que eliminam a graça, o que acontece? Antes de entrar em Paulo, vamos ver Hebreus 10, versículo 29. Vamos ver o que acontece quando os pregadores hoje anulam a graça de Deus. Vamos ver. Com mais severo castigo julgar, vocês merecem aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Profana, irmãos, olha a serenidade e coerência dessa palavra. Eles profanam o sangue da aliança. Eles quem? Os pregadores da circuncisão aí, irmão, tá lotado. 99,9. Sabe por quê, irmão? Porque eles eliminam a graça por causa da circuncisão. Irmão Elmar, você falou diretamente os pregadores, mas eu acho que qualquer pessoa que pregam a circuncisão, né? Tá eliminando a graça, a nova aliança, irmão. De modo geral, profana o sangue carmesim que Cristo realizou na cruz do Calvário. Você lembra de o que Jesus falava sobre isso na ceia? Vamos lá.
Acho que é, se não me engano, é Mateus 26, 28. Vamos ver o que ele diz lá? Mateus 26. Acho que é Mateus mesmo, 26, 28. Amanhã hoje é a Santa Ceia do Senhor, foi do Senhor vivo, né? Vamos lá? Mateus 26, 28. Isso é meu sangue da aliança, Ó. que é derramado em favor de muitos para perdão de pecado. Tá vendo? O sangue era o que, irmão? Tinha que ser derramado para perdoar o pecado. E o que é que nós estamos ensinando aqui? Que Cristo perdoou todos os pecados, irmão. Porque se tiver pecado, ele tem que derramar mais sangue. Mais sangue. E o sangue já foi derramado. Então, irmão, o interessante é que os pregadores da circuncisão, eles falam que o assunto pecado para eles é fumar, é beber, é se prostituir. Mas não é isso que Paulo, Pedro... Irmão, era a transgressão da lei, não tinha nada a É ver. engraçado, irmão, que evangelho, né, evangelion do original, boas novas. Boas novas. Que boas novas se você vai voltar a fazer o mesmo sacrifício? Derramar sangue. Não tem. Boas novas que acabou aqui. Um dia minha esposa me mostrou Lucas 12, 10, né? Todo aquele que disser uma palavra contra o filho, tal, e eu mostrei Hebreus para ela. Te Eu mostrou? mostrei Hebreus, eu falei assim, aqui ó, que para quem blasfema contra o Espírito Santo, eu falei, é? E para quem fala mal da graça? Aí abre esse versículo que você leu aí. Ela falou o quê? Ela não tem resposta, porque tem resposta. Então é a graça, irmão, não tem como refutar a graça não, porque é a ressurreição de Cristo, são os benefícios da cruz, né? Porque nós, outrora lá, que estávamos na lei, nós pregava a circuncisão, irmão, que era a antiga aliança. Quem está na antiga... Cristo aboliu a antiga aliança, né? 2 Coríntios 3, 14, Hebreus 7, 17 e 18, ele aboliu. Paulo chamou a antiga aliança de... Irmão, quando eu leio aquele texto, eu vou ler para os irmãos aí. Vamos ver o que Paulo falou? Hebreus 7, versículos 17 e 18. Paulo, ele é muito claro esclarecer isso aí, irmão. Pois sobre ele é firmado, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A ordenança anterior é revogada, Por quê? Vamos ver por que ela foi revogada? Fala. porquanto era fraca e inútil. Tá vendo? Lembra aí? 7, né? 18, aí ele leu 17 e 18. Então, foi revogada por quê? Fraca E e inútil, não inútil. valia O mais nada. que é uma coisa inútil? Eu tenho que jogar no Lixo. lixo, irmão. Né? Lembra do irmão Geraldo quando ele prega? Bota máscara, irmão. Bota máscara. Né? A antiga aliança ele manda botar máscara. Né? É claro, para entender a graça, irmão, sem a antiga aliança você não consegue entender a graça, não, irmão. Você acha que eu estou lendo Pedro, Tiago e João aqui, João Batista, Jesus, na época da circuncisão? Se não tivesse esse pregador, tivesse São Paulo sem entender a graça, irmão? Não. Você não ia entender a graça não, irmão. Então a aliança só é para entender a graça, não para viver os rudimentos elementares. Então aprenda isso, abençoados. Mas vou entrar no assunto pecado agora. O que o pregador da incircuncisão falou sobre o assunto pecado? Vamos lá, irmão? Romanos 4, 25. Todos 6 pregadores diziam que tinha que fazer alguma coisa para tirar o pecado. Não é isso, irmão? Tinha que fazer alguma coisa para tirar o pecado. Até Jesus na sua carne. Porque ele estava obedecendo a lei. Ele é pregador também. Vai e não peques mais. Você entendeu? Então tudo tem um significado aí na antiga aliança. Vamos lá. Romanos 4, 25. E ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Aí, tá vendo, irmão? Olha só já a diferença de 6 pregadores da circuncisão para o pregador da incircuncisão, que se chamava Paulo. Né? O próprio Paulo, quer ver? Vai aí em Atos 22, versículo 16. Vamos ver o que aconteceu com Paulo quando ele se converte? Vamos ver o que aconteceu com Paulo quando ele se converte. Atos 22, versículo 16. E agora que está esperando? E agora o que está esperando? Fez uma pergunta.
Levanta-se e seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome Tá dele. vendo? Batizado para lavar o quê, irmão? Os pecados. Tá? Paulo estava ainda na lei. Paulo ainda não tinha sido arrebatado, porque ele entrava no templo, ele fazia voto, ele rapava a cabeça. Foi dentro do templo que o próprio Cristo arrebatou ele, irmão, ao terceiro céu. Paulo estava orando no templo. Isso é Atos 22, 17 aí. Não é o nosso assunto, o assunto é pecado. Mas vamos lá. Romanos 4, 25, vocês já leram. Agora vamos ver Romanos 9, 26, irmão. Hebreu, perdão. Hebreus 9, 26. Vamos ver o que Paulo falou sobre Hebreus 9, 26, sobre o assunto pecado. E se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo. Mas agora ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Tá vendo? Aniquilou o pecado, sim ou não, irmão? Sim. E aí no texto está falando assim, e apareceu no fim dos tempos. No fim. Tá vendo? Vai ter fim de tempo ainda, irmão? Para aniquilar, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado. Ele aniquilou o pecado quando? Foi na queda do templo, 100%, irmão. Jesus, no seu sangue, remiu os pecados, mas a lei continuava. O templo precisava cair. Irmão, aquele caso em Jerusalém, que Jesus profetizou em Lucas 19, 43, 44, quando Jesus sobe no Monte das Oliveiras, aquilo chama bastante atenção, irmão. Que era a queda de Jerusalém, a destruição de Jerusalém, a invasão dos romanos, dos soldados romanos, liderado pelo general Tito, que entra no templo, se assenta parecendo ser Deus, 2 Tessalonicenses 2:4, ele diz que ele se assentou no templo de Deus, parecendo ser Deus, querendo ser Deus. Quer dizer, o templo estava de pé e precisava cair e precisava cumprir a profecia do pregador da circuncisão, e era o próprio Criador. Amém, queridos? Vamos lá agora para Romanos 3:25. Romanos 3:25. O assunto pecado para Paulo, irmão, ele tira de letra, porque ele subiu ao céu, irmão. Ele entende sobre isso. Vamos lá. Romanos 3:25. Quem achou pode ler. Deus ofereceu como sacrifício para propiação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. E em sua tolerância havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Tá vendo? Olha o que Paulo entendia sobre o assunto pecado, irmão. O pregador da incircuncisão, ele é fera, hein? Subiu ao céu, ao terceiro céu. Agora vamos lá para Romanos 6,14. Nós já estamos terminando, irmão. O assunto aqui é bem breve nessa tarde. Vamos lá, Romanos 6,14. Pois o pecado não os diminuirá, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Olha, irmão, esse versículo... Quer que desenha ou quer que... Esse versículo é a chave de uma grande vitória que Paulo recebeu no terceiro céu, revelação da graça. Agora vamos lá para Efésios 1,7, irmão. Efésios 1,7, o assunto é pecados sobre o pregador da incircuncisão. O 6 que a gente passou era da circuncisão. Nele temos a redenção, por meio do seu sangue o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Tá vendo? A redenção, irmão. Isso não. O sangue redimiu. O cara que estuda até de manhã para sair desse trem. Vamos ver o que Paulo falou aos Colossos, assunto pecado? Colossenses 1,14. Vamos lá. O que Paulo falou com os Colossos? Assunto pecado? 1,14. Colossenses 1,14. Em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Isso aí? Só isso. Redenção, a saber. Você sabia, irmão, que o pecado foi aniquilado? Você sabia que o pecado foi varrido?
Você sabia que não existe mais pecado? Irmão, então eu sou o quê? Você é uma carne ambulante fazendo as obras da carne. Eu sou como se diz, um homem que anda segundo as minhas próprias consciências da carne, mas o pecado não tem domínio sobre mim, porque eu não estou debaixo da lei, mas debaixo da graça. Eu posso refrear a minha carne. Vamos ver o que acontece com gente que não refreia sua carne? Vamos lá? Gálatas 6, versículo 7. Vamos ver o que acontece com as pessoas que não refreia sua carne. Gálatas 6, 7 e 8. Não se deixe enganar. De Deus ninguém se zomba, pois o que o homem semeia, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Olha só, irmão, que diferença. Olha só que diferença. Que pregador nato aí da incircuncisão. Que maravilha. Vamos agora, irmão, para Colossenses 2, versículo 13 e 14. Vamos ver o que Paulo falou sobre o assunto pecado no segundo Colossenses lá. Colossenses 2, versículo 13 e 14. Quando vocês estavam mortos em pecados e na circuncisão da sua carne, Deus o vivificou juntamente com Cristo, e Ele nos perdoou todas, ao plural, todas as transgressões, e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenança e que nos era contrária. E ele removeu pregando na cruz. Tira de lá, pastor. Sobrou nada para as Sobrou na água para as Tira que eu quero ver. Agora eu te pergunto, irmão, por que um bacharel em teologia não prega isso, irmão? Por que um bacharel em teologia, qual o interesse do bacharel em teologia, do pastor, do padre, do bispo, não falar sobre isso? Porque isso gera finanças, irmão. Se ele não falar, gera dinheiro. E se ele falar, some o dinheiro. Porque é pela fé, pela graça. Aí o dinheiro some. Se o dinheiro sumir, não tem amor, irmão. Como é que ele vai amar o próximo se não tiver dinheiro, né? Né, irmão Ademir? Como é que ele vai amar a irmã Maricele? Como é que ele vai te amar, irmã? Você não tem dinheiro? Mas ele fala comigo. Porque para ele você está desviada. Se tiver dinheiro, não tem como. Para ele você está desviada de Cristo. Para ele você já não... Ele fala, né, Marcelo? Mas você é abençoada com toda a sorte. O reino de Deus está dentro da irmã. Quem é o homem para dizer sobre a sua vida? É Cristo que comanda a sua vida. Ele está reinando dentro de você. Ele está reinando dentro de nós. Isso aí é maravilhoso. E Ele perdoou todos os pecados, irmão. Todos. E a Bíblia diz que nós somos abençoados. Eu tenho que fazer o que para chegar até Cristo? Só ter entendimento na Bíblia e viver para Cristo, irmão. Não obedecer mais a homens. Porque se você obedecer a homem, você vai entrar no jugo da circuncisão. Vai batizar, você vai comer Páscoa, que é a chamada ceia, que fala ceia para disfarçar, mas é Páscoa, que Jesus apresentava para os discípulos. Você entendeu, irmão? Então, é desse jeito que é o resultado. O pregador da circuncisão se afasta de Cristo. Paulo falou, por que vocês decaíram da graça? Porque, irmão, estavam querendo voltar para a lei. Estão afastados de Cristo. Lá em 4 de Gálatas, vamos ler, não está aqui no texto, mas vamos ler. Gálatas 4,16. Vamos ver o que Paulo falou sobre isso. Gálatas 4,16. Quem achou pode ler. Tornei-me inimigo de vocês, é isso aí. Vai. Por lhe dizer a verdade. É isso aí? É isso aí mesmo. Quer dizer, Paulo ele pregava sobre a graça. E se eles dissessem a verdade para um da circuncisão, era o que, irmão? Inimigo. Se você dizer a verdade para um pregador da circuncisão, irmão Maricé, você vira inimigo. Não fala mais com você. Pastor, é o seguinte, a Bíblia diz lá que, lá em 1 Coríntios 11, 20,
que lá Paulo diz que quando vocês reunirem não é para comer a ceia, virou inimigo, irmão. E olha que você está falando a verdade. Está lá escrito, né, irmão Demilton? Irmão, ele fala lá que quando reunir não é para comer a ceia. Por que vocês estão comendo? Virou inimigo, irmão Maricela. Está dizendo a verdade. Assim era Paulo. Paulo falava a graça, virava inimigo. Então, era desse jeito que acontecia. Vamos lá para Romanos, estou terminando. Romanos 5,8, irmão. Romanos 5,8. Vamos ver o que Paulo também falou em Romanos 5,8. O pregador da incircuncisão. Vamos lá. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos, ao plural, éramos pecadores. Pecadores. Olha só a inteligência, o entendimento da revelação da graça, o homem que sobe ao terceiro céu, que Cristo revelou para ele. Olha só que coisa linda. Vai ler Romanos 5,12 agora. Vamos, só falta 3 versículos para nós terminar, irmão, esse assunto. O assunto 7 pregadores, o assunto pecado. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Tá vendo? Olha só. A morte entrou pelo homem. Quem era esse homem, irmão? Adão. E a morte foi aniquilada por qual homem? Jesus. Agora vamos lá para Romanos 15,16. Romanos 15,16. De ser um ministro de Cristo, Jesus para os gentios, como dever sacerdotal, de proclamar o Evangelho de Deus para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Olha, então o assunto pecado era, Paulo repreendia para todo quanto é lado, irmão. Quando Paulo desceu do terceiro céu, porque eles falavam que o gentio estava santificado, estava justificado, estava regenerado, né? O assunto era muito maravilhoso que Paulo recebeu. Agora eu quero que os irmãos, um irmão abre em Romanos 5,12, aguarda, e um abre em Romanos 8,2. Vamos lá, um irmão abre em Romanos 5,12 e um irmão fica atento em Romanos 8,12. 8,2, perdão. Lê para mim aí o primeiro irmão que está com 5,12. O irmão Juscelino já leu, mas vamos ler de novo. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo, por um homem, e pelo pecado a morte... Olha só, pelo pecado entrou o que, irmão? A morte. A morte. Vai, continua. Assim também a morte veio a todos os homens. Porque todos pecaram. Todos pecaram. Agora, quem achou Romanos 8,2 aí lê? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo nos livrou da lei do pecado e da morte, por aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne. Isso se Deus fez enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne, pecaminoso, que nos diz a respeito do pecado. Olha, ele nos livrou da lei, do pecado e da morte. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado nessa tarde. Se aproximou a noite. Obrigado pelo entendimento, pela sabedoria que nos deu, meu Pai, nessa tarde, para entender o assunto pecado de 7 pregadores. Meu Deus, muito obrigado nessa tarde. Nos deu uma linda semana a todos, esse ar, esse fôlego de vida que nos sustenta no dia a dia, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém e amém. Vamos aplaudir a Cristo?